estamos dando início hoje a uma nova forma de comunicação com os nossos associados, com a categoria de uma forma geral. E exatamente quando a PCD comemora 112 anos. Eu estou aqui com o presidente do Conselho Fiscal, professor Reinaldo Brito Dias, com o presidente do Conselho Deliberativo, professor Valdir Romão Júnior, para que possamos bater um papo a respeito desses 112 anos da PCD. E estamos aqui num lugar emblemático, que é o Teatro da PCD. E nós, há praticamente 3 anos atrás, tomamos posse, em plena pandemia, praticamente não podia fazer posse, com o teatro vazio. Então fizemos aqui também a nossa posse, como se fosse simbólico esse auditório vazio, mas como se tivesse os nossos associados aqui presentes. Então, eu passar a palavra primeiro ao professor Reinaldo, para, nesses 112 anos, com a contribuição que o senhor que preside o nosso Conselho Fiscal há tantos anos, né, a sua visão sobre a PCD de hoje. Pois não. Em primeiro lugar, é um prazer eu estar dividindo essa mesa com o nosso presidente e com o Valdir, me permita chamá-lo assim, presidente atual do nosso Conselho Deliberativo. A gente que teve a feliz oportunidade de vivenciar a PCD por muitos anos, é gratificante a gente saber que nós estamos acompanhando as tecnologias modernas, a evolução, principalmente em comunicação, né? Eu não estou falando só da parte administrativa, mas eu também estou falando da parte de contato com o nosso associado, que, afinal de contas, isso é fundamental para que eles saibam o que se faz, muitas vezes nos bastidores, no anonimato, em pró da nossa entidade. Você falou 112 anos, realmente é uma entidade secular, é uma entidade com raiz, e eu me lembro quando que eu tive também essa feliz oportunidade de ser o coordenador dos festejos do centenário da PCD. Eu fui o presidente da comissão que fez esta solenidade. Isso, para nós, foi extremamente gratificante, né? Porque a gente pôde, e esse trabalho foi no garimpo de todas as informações para a feitura do livro que nós fizemos e que conta toda a história, desde do Luiz, o fundador, o colega Luiz, até os dias, na época, né, de 1910, de 2010, 2011, no sentido de reviver a história. Porque, na realidade, só tem futuro quem realmente tem um passado sólido e, principalmente, quem reverencia esse passado, essa evolução. Então, hoje é mais um passo. Estamos iniciando uma nova época de informação, de troca até de ideias futuramente, por que não, né? Em chats com os nossos associados, para que a gente possa estar acompanhando esse mundo moderno. Então, senhor presidente, parabéns por abrir essa perspectiva e a gente poder ter este contato mais rápido, mais ágil, via a internet, que hoje tem esse fator preponderante no mundo moderno. Certo. Obrigado, professor Reinaldo. É que nós que passamos pela essa pandemia agora, um período difícil para todos nós, para a associação também, um período muito difícil, a comunicação também tinha que ser modificada e a gente poder atualizar nosso sistema de comunicação com o associado. Enfrentamos também a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que veio aí também. Ela é boa, mas ela veio para complicar também, pegou a gente no meio do caminho, sim, claro, né, meio de congresso, meio de tudo. Então, aquele jornal que nós fazíamos, que
tinha problema também, era problema de correio que não chegava, era problema, né, o custo. Então, hoje nós temos também o nosso jornal, que é digital, a nossa revista científica, que é digital, né, e estamos ainda procurando aperfeiçoar para que nós possamos ter um contato muito mais rápido com o nosso associado, seja em que lugar ele esteja, seja no lugar que tenha regional, onde não tiver regional, que é essa rapidez que nós precisamos atender o nosso associado. E eu gostaria que o professor Valdir fizesse seus comentários. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, Wilson, pelo convite, né, por ter o intermédio como nosso presidente aqui da PCD, e estou muito honrado em participar dessa mesa hoje com você e com o meu querido professor Reinaldo, né, o presidente do Conselho Fiscal. Eu acho que aqui são 3 órgãos extremamente importantes de uma associação, independente de ser a PCD, né, porque elas é que movimentam uma associação. E aqui não é diferente, né, Wilson? A gente tem essa excelente sintonia entre o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo e a diretoria executiva. Isso é muito importante para o andamento da nossa entidade. E eu acho que essa iniciativa, né, de se fazer esses, como a gente pode considerar um podcast, né, Wilson? E eu acho que isso é muito importante para agilizar a informação para o nosso associado e para mostrar para ele em tempo real quais são os benefícios que a PCD pode oferecer. Eu acho que isso está faltando, essa informação, para que a gente tenha condições, né, Reinaldo e Wilson, de cada vez mais poder trazer novos associados, renovar os nossos departamentos, renovar os nossos conselhos, porque eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu acho que a pandemia, eu costumo dizer para os nossos alunos, né, Wilson e Reinaldo, que a gente tem o período pré-pandemia e pós-pandemia. E hoje a gente está na pós-pandemia, né? Então muita coisa mudou, a informação mudou, né? Eu acho que hoje essa parte digital ela é muito importante, então a PCD está realmente antenada com tudo isso. Então a gente tem um Instagram hoje bastante ágil, né? Que tem muitas informações, e é um Instagram bonito de se ver, com bastante qualidade nos seus posts. Isso é muito importante para a entidade. Então, parabenizar você, a tua equipe, e eu acho que a associação, mesmo sendo uma entidade centenária, ela está mais jovem do que nunca, né? Colocando todas essas ferramentas de mídia, Wilson, aí à disposição da gente para a gente poder divulgar as coisas boas que a associação pode oferecer para o cirurgião dentista do Estado de São Paulo. Eu quero aproveitar e perguntar, saber até a história de vocês dentro da PCD, né? Professor Reinaldo, como é que começou aqui na PCD? Como é que o senhor ingressou na PCD? E por quê? Bom, eu sempre, desde a época de acadêmico, valorizei o PU, as entidades de classe, a somatória dos profissionais. Eu acho que isso, na realidade, é importante para a representação de uma profissão, tá? No caso, a nossa aqui, nós optamos. Eu, quando fiz faculdade, a faculdade da USP em São Paulo era praticamente a única, tá? E então era mais ou menos uma rotina, você ainda como acadêmico, você entrar na PCD. E eu tive, talvez, a oportunidade, em função, inclusive, de eu ter sido presidente do centro acadêmico, do diretório acadêmico. Nós tínhamos os dois na época, na faculdade aqui de São Paulo, isso em função daquele período político, da lei Suplicy de Lacerda, que limitou o centro acadêmico. Então nós tivemos o diretório acadêmico, que tinha a liberdade de ter a representatividade estudantil dos alunos da odontologia da Três Rios. Então eu ainda ingressei na PCD como acadêmico e de imediato eu fui o primeiro diretor acadêmico, até porque eu consegui que, em função das minhas atividades, que quem fosse sócio do centro acadêmico automaticamente era sócio da PCD.
Tá? Então, o acadêmico que era nosso associado lá na faculdade, automaticamente ele era associado. Lógico que era uma outra época, isso propiciava, porque você não tinha outras faculdades, você podia oferecer esta. E assim começou minha vida, digamos aqui, que na realidade a PCD é paralela à minha própria vida. Tanto já foram, inclusive, os cargos que a gente teve a oportunidade de colaborar com a entidade durante todo esse processo. Por exemplo, você falou do jornal ainda, na época do jornal Papel, e eu me recordei que eu tive a oportunidade de ser o diretor, por um período, do jornal da PCD, como fui diretor de sede, fui diretor do departamento de esporte, sei lá, que a gente vai... comissão de defesa de classe, presidente do Conselho Deliberativo, né? E então foi uma vida pautada pela entidade, que isso a gente faz com muito amor, com muita dedicação e com muito prazer, principalmente, né? Porque isso é a maneira de você estar contribuindo para o engrandecimento, para o soerguimento cada vez mais da nossa profissão, daquilo que você optou e que você carrega para o resto da vida, né? É o seu caminho. Então, aí eu ingressei assim. Eu ingressei ainda como acadêmico, estava acho que no 2º ano da faculdade, com esta oportunidade de convidado que fui, ser o diretor acadêmico e poder se estabelecer esse relacionamento. Era um convênio que a gente chamava na época, que o sócio, e era mais fácil, você tinha muito mais sócio do centro acadêmico, automaticamente estava contribuindo para que ele fosse sócio da nossa entidade também. Essa foi o início, doutor. Muito bom, muito bom. Professor Valdir, como é que... depois dessa história do Reinaldo, eu já não sei mais por onde eu vou começar, né? Mas, na verdade, o caminho não foi muito diferente, não, porque aí, colocando, né, períodos e datas, eu me formei em 82 na Metodista, né? Como o Reinaldo comentou, que na época dele só tinha a USP, basicamente, na minha época só tinha a USP, a Metodista e a USEC, que hoje é a Unisa. Sim. Né? Mogi estava começando, mas Mogi, nós estamos falando da limitação aqui da cidade de São Paulo. Próximo tá? aqui, né? Isso. Tinha muitas, tinha Mogi, tinha Bragança, tinha várias, né? No interior também. Mas eu digo mais dentro da grande São Paulo mesmo. Isso. E aí, Wilson, na verdade, eu soube, né, que tinha o Congresso de Odontologia, o Congresso Paulista de Odontologia. E, na época, eu lembro bem até o presidente do Congresso, o Dr. Reinaldo Barrachini, um ortodontista. E aí eu fui lá na Rua Humaitá e falei, olha, eu gostaria de trabalhar aqui também, etc. e tal. Aí eu me filiei, né, me associei, filiei não, e pedi, olha, tem como trabalhar no Congresso? Eu falei, tem, nós temos uma comissão acadêmica, né? E aí eu fiz parte da comissão acadêmica do Reinaldo Barrachini e, na sequência, eu virei coordenador da comissão acadêmica do Mário Manicardi, que foi o presidente seguinte. Sim. Não me pergunte qual era esse congresso. Eu não lembro agora de cabeça. Se era o 5º ou 6º. Eu sei que nós já estamos no 40º, né? Deve ser 1982, 82. Foi exatamente esse ano. Foi em 1980. Então, Wilson... O Manicardi era presidente da PCD? Não, o Manicardi é presidente do Congresso. Tá. Congresso. Ele foi presidente da do PCD em Congresso. 82 e 83. Depois ele foi presidente do Congresso. Mas isso me levou a me associar à PCD e, como eu tinha atividade na minha faculdade também, né, não cheguei a participar de diretório acadêmico, centro acadêmico, mas a gente organizava jornadas lá, tanto que a gente lançou a SECOM, que era a Semana Científica da Metodista. E aqui na PCD a gente lançou, na época, a JUP, que era a Jornada Universitária Paulista. Exatamente para angariar, ou seja, para trazer os alunos, os discentes, para serem sócios da PCD. E a gente fazia no Instituto de Geografia Histórica na USP, Reinaldo. E assim, era um mini congresso, com feira comercial, e com atividade científica para os acadêmicos. E teve muito sucesso, a gente teve uns 2 ou 3 anos disso aqui. Depois, quando eu me formei, eu fiz parte da Escola de Aperfeiçoamento Profissional por muitos anos, com o Dr. Mário Sérgio Limberti, que era o diretor.
E realmente fiz muitos cursos aqui dentro, fiz a especialização aqui na PCD, porque a PCD realmente, os cursos de extensão e pós-graduação lato sensu, Wilson, eles tinham, né, eles eram extremamente muito bem referendados no Brasil inteiro. Então via gente do Brasil todo fazer curso com a gente aqui de especialização. Então isso foi uma forma de que eu acabei me associando e muitos acadêmicos se associaram na época em função disso, né? Quais eram os benefícios que nós tínhamos na época. Um deles era exatamente esse. E os cursos, e tinha muito curso de atualização e de extensão e de aprimoramento, que eram cursos gratuitos na época. Lá, estou falando há 40 anos, né, Wilson? É um exemplo, né? Mas eu acho que a gente tem que estar realmente pensando em quais são os benefícios que a gente pode oferecer para o nosso associado, para a gente poder realmente trazer ele para dentro da PCD. Porque eu percebo hoje, Wilson, que a gente não está conseguindo renovar, né, essa associação, porque, por exemplo, eu me formei em 82, Reinaldo, né? Então, eu já tenho 40 anos de formado, Wilson. Você é velho, hein? Estou velho, né? Não parece, mas eu estou, viu? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente fazer essa renovação, né? E não só como sócio, mas nos departamentos e nos conselhos, né? Eu acho que é importante, por exemplo, um deliberativo, a gente ter uma renovação, né, de gente mais jovem, para começar a saber como é que funciona uma associação, para, num futuro muito próximo, estar aí, né, e ser um dirigente tão importante, com tanto sucesso como você está tendo nessa tua passagem aqui pela nossa diretoria executiva, né, Wilson? E você não chegou ontem aqui, né? Você passou por muitas etapas dentro da associação para você chegar hoje e falar, bom, eu consigo dirigir uma entidade de forma plena, como você tem feito com bastante maestria ao longo dessa tua gestão. E com um outro detalhe importante, né? A transparência que você, né, deixou isso muito claro para os conselhos, de uma forma geral. E principalmente para o deliberativo, que é um órgão extremamente importante, que é um órgão que não deixa de ser um órgão fiscalizador, né, Wilson? Sim. E, de uma certa forma, é um órgão que acaba sendo, entre aspas, né, o termo conivente eu não posso dizer porque não é o termo correto, mas concordar com as ações da diretoria executiva, porque sabe que elas estão sendo bem feitas e dentro, né, seguindo o nosso estatuto social, seguindo o regulamento de cada departamento, de cada conselho. Então, por isso eu também quero te parabenizar, né, por você ter feito durante essa gestão essa tua direção transparente com a gente. Eu acho que isso foi muito importante e num período difícil, Wilson, um período que você pegou e teve 2 anos e meio praticamente de pandemia, e isso dificultou muito, né, a gestão de qualquer empresa, de qualquer entidade, de qualquer instituição, de qualquer órgão, do meu conselho particular, já foi difícil, imagina de uma entidade como a PCD, né, Wilson? Tá, Valdir, mas é que nós, inclusive por nossa sugestão, logo que nós assumimos, nós pedimos para mudar algumas coisas do estatuto. Sim. Porque antes que a matéria fosse para o deliberativo, eu fiz questão que ela passe primeiro para o fiscal, né? Porque o fiscal é que tem condição de analisar, claro, se eu vou dizer que eu vou fazer, de onde que eu vou arrumar dinheiro? De onde eu estou indo buscar dinheiro? Né? Então, essa gestão, o mínimo que você tem que ter é transparência. Sem dúvida. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que dizer, olha, como é que eu vou fazer, da onde eu estou indo buscando recurso, porque o recurso não é meu. Então, esse papel que faz o deliberativo e o fiscal, ninguém que está na executiva pode pensar que é um trabalho chato do conselho. Não, o conselho tem que fiscalizar. Não é? E você falou que você tem 40 anos de formado, eu tenho 43, né, agora de formado. Você já parece mesmo. Não, muito mais, muito mais. De idade eu tenho muito mais. E eu precisava, eu participo dentro da minha regional de Araraquara, sim, desde que eu me formei, né, até como acadêmico. Acabei ficando. Então, eu acompanho a vida da PCD como presidente regional, depois fazendo parte do Conselho Deliberativo, do CORE. Então, a gente tem uma visão de entidade e talvez isso tenha prejudicado um pouco um afastamento da PCD do associado, quando ela focou mais em escola, sim, sem dúvida, curso. E eu quero voltar para a origem da PCD, que ela tem um interesse no meu associado, perfeito, no associado da entidade. Concordo com você. Até porque antigamente você tinha dificuldade de fazer um curso. Não, hoje não. Hoje cada esquina tem 3, 4, 5 cursos. Verdade. Não estou nem dizendo se é melhor ou se é pior, né? Mas isso pulverizou de uma forma absurda.
Então, eu acho que nós temos que fazer voltar às raízes da entidade, justificar o porquê ter uma entidade de classe. Sim. Não justificar que nós temos uma faculdade. Sim. Então, quando eu entrei... Até porque nossa pós-graduação aqui foi sempre forte, né, Wilson? Eu lembro quando eu fiz especialização aqui, com o Saito em prótese, a gente tinha o quê, né, Reinaldo? Na época, tinha 3 faculdades que ofereciam especialização. Hoje você tem especialização em cada esquina. Você tem 100 faculdades, 100 entidades que oferecem, né? Então é diferente, claro. Pulverizou, né? Pulverizou. Essa dificuldade, nós teremos oportunidade, outras, de voltarmos a esse assunto e outros. Certeza. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e nas próximas vamos fazer ter oportunidade de tê-los aqui novamente com outros assuntos, até para que a gente possa voltar nesse assunto. Então, muito obrigado a vocês e parabéns pelos 112 anos da nossa entidade. Muito obrigado. Parabéns para todos nós. Tá? Obrigado. E todos os colegas que participam, né? Não somos só nós 3, é uma pleiade de colegas que oferecem e ofereceram. Nós não podemos nos esquecer a sua colaboração para que ela se solidificasse, que ela pudesse fazer esses 112 anos. Sim, não só. Eu estou agradecendo a vocês aqui que estão presencialmente, mas em nome de vocês, eu quero agradecer todos os diretores, associados e presidentes das regionais de todo o estado de São Paulo. Conselheiros, né? É isso aí. Mas muito obrigado. Imagina, a vocês nós mais te agradecemos, uma vez, Wilson. Obrigado pela oportunidade.